Estamos no Juventude Prateada, do Multiprosa, aqui da CDL BH. E hoje vamos falar sobre uma inovação. Eu estou adorando encontrar essas inovações para o público 60+. E eu até fui lá também para poder tentar ver se eu consegui uma vaga. E eles falaram, você já tem mais de 60? Porque se não tem, ainda não pode. Mas vocês vão conhecer sobre o Clara Sênior. Eu fui conhecer uma das unidades no centro de Belo Horizonte. Há duas. Eu acho que vai ter perspectiva aí para outras, inclusive. Mas antes de falar sobre isso, com a pessoa que sabe explicar mais do que eu, nós vamos conhecer o Telmo Diniz. Ô, Telmo, obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente aqui na CDL desse programa que fala sobre longevidade. Eu é que tenho um orgulho de estar aqui. Eu tenho orgulho porque eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua caminhada e de tudo que você faz em prol, né, do 60+. E eu vivo isso, né? Então, eu conheço muito bem seu trabalho. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado. E quem é o Telmo, antes de ser médico? Bom, o Telmo, ele veio... Eu vim de Anápolis, Goiás. Eu sou goiano. Filho caçula de 4. E a minha mãe está viva ainda, mora lá. Eu vou vê-la agora, nesse próximo final de semana. Estou com muita saudade dela. Com os meus 17 anos, eu fui para Brasília, comecei a querer ir fazer medicina. E me preparei, na verdade, para fazer o UNB, a Universidade de Brasília. E acabei que eu fui, na época não tinha essa coisa de FIES, né? Era muito diferente, era vestibular, então é vestibular em cada lugar. Acabei que eu passei na Federal do Rio de Janeiro. Então, me formei no Rio de Janeiro, né? E por questões familiares, eu tinha um irmão que morava, tenho ainda, que mora aqui em Belo Horizonte. Eu vim para cá e comecei minha carreira aqui, né? E comecei na área de psiquiatria. Então, eu quase fui psiquiatra, quase, né? Mas eu acabei fazendo clínica geral. Então, hoje, o meu título é de clínica geral, né? Mas com uma pegada muito mais dentro da geriatria. Porque com os meus 27 anos, eu fui escolher... eu não queria ser aquele médico que fazia só consultório. Eu achava muito enfadonho, só isso. Eu queria empreender. Então, eu falei assim, o que eu gosto? Eu gosto de idosos. Então, eu pensei numa casa de repouso para idosos. Isso foi em 1996, tem 28 anos. Foi quando a gente começou. Você então veio para cá, morar em Belo Horizonte. Aqui você se casou? Sim, eu tenho esposa mineira, filhos nascidos aqui, 2 filhos. Então, eu tô aqui há mais de 30 anos. Então, eu nasci em Goiás, mas praticamente eu virei mineiro. Como dizem quando a gente vai para fora, né? Aquelas piadas. Já come pão de queijo, já toma café demais. Piqui. Até piqui? Piqui, que até uma turma dos mineiros. Tem gente que não gosta, eu adoro piqui com carne seca. Eu sou um dos que não gosta. Pois é. Não, o piqui ou você ama ou odeia. Né? Eu sou dos que amam. E aí você, então, identificou essa questão do 60+, e criaram, então, uma casa, uma ILPI, que hoje se chama, né, Instituições de Longa Permanência para Idosos. A última instituição que você tinha chamava Longevitar. E aí vocês resolveram inovar, crescer nesse conceito. E criaram, então, um conceito de residência sênior. Né? Que é? Da onde que veio isso? Porque, assim... As pessoas ainda não sabem, vão saber daqui a pouquinho, mas eu já sei e fiquei encantado com o conceito. Por que sair da ILPI e criar um hotel, uma residência em que você pode atender várias pessoas com várias possibilidades, vários serviços? Sim. Como eu te falei, a gente começou em 1996. E essa época não tinha lei, não tinha estatuto do idoso, não tinha nada... era um Deus dará. Então tinha muita instituição clandestina, ainda hoje tem. Mas com o poder público que está aí, ou seja, principalmente, eu posso citar aqui a Vigilância Sanitária e o Ministério Público, eles são muito atuantes disso. Então, quando vê alguma instituição que está
é ruim, não está dentro das normas, eles saem e fecham ela. Uhum. Respondendo a sua pergunta, em 2010 nós fomos para uma instituição de prédio, lá no Barro Preto, chamado Longevitar. Uhum. Então foi uma coisa, já começou um pouco inovador, não era como a pegada que a gente queria, em 2010. Chamava Longevitar. E aí, em 2013, um fundo de investimento de São Paulo, chamado Pátria Investimentos, queria investir no primeiro assisted living, vamos dizer assim, chique, no Brasil. Mas eles precisavam de alguém que os ensinasse a operar. Então eles saíram procurando no Brasil e acabaram chegando em mim. Eu acho que chegaram em mim porque a gente já estava numa estrutura vertical. Eu aceitei o convite, fiquei 2 anos e meio com eles. Tá? Aí eu fiquei dando consultoria. Eu fiquei entre São Paulo, Rio de Janeiro, entre São Paulo e Belo Horizonte durante esses 2 anos e meio. E nesse ínterim, nós viajamos para os Estados Unidos. Então, nós fomos para Memphis, nós fomos para Nova York, nós fomos para New Jersey, vários nursing homes na Flórida, procuramos consultorias americanas. Então, a gente foi entender nos Estados Unidos que estão as dezenas de anos na nossa frente nisso. O que eles têm de lá que a gente poderia transformar para cá? Então, foi feito esse modelo de negócio. Em 2016, eu deixei eles, porque era só uma consultoria, né? Eu não queria morar em São Paulo. Eu voltei para Belo Horizonte e falei o seguinte: eu quero fazer uma coisa parecida, porque é muito bacana. Só que eu tinha a restrição financeira e tinha a restrição de localização, de estrutura física. Porque nos Estados Unidos, quem é independente mora no Independence Living. Quem tem aquela dependência física, um cadeirante, ou seja, ele precisa de um pouco mais de assistência, ele vai para o chamado Assisted Living. E quem tem o problema de demência, seja qual for ela, principalmente os Alzheimer, vão para onde? Para o Dementia Care. Então, são estruturas separadas, às vezes dentro do mesmo complexo, são complexos enormes, mas separados. Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso para mim receber esse público diferente na mesma estrutura? Então, aí a primeira unidade nossa é localizada na Floresta, uma parte hotel, em que a gente consegue setorizar as pessoas independentes, as semidependentes e as totalmente dependentes por andares. Tá? Elas não se cruzam. Nós separamos por restaurantes. Tá? Ou seja, os restaurantes são separados. Para cada uma dessas áreas. Exatamente. Né? Que tem características bem diferentes. Bem diferentes. Porque o independente ele vai lá e se serve. O dependente ele precisa do cuidador que o sirva. Então são 3 ambientes diferentes e também 3 ambientes diferentes de atividades. Porque quem é independente ele precisa de atividades diferentes, ele tem outras necessidades. Quem tem um problema cognitivo, ele precisa de outro tipo de atividade. Então foi nesse viés que a gente foi fazendo isso. E eu falei assim, será, logo agora que a gente mudou, foi em 2017, eu falei, será que vai dar certo? Porque era um empreendimento caro por um projeto que é familiar, né? A gente não tem nenhuma instituição financeira, nenhum investimento externo, porque a gente fica com receio, não é um mineiro desconfiado. Você já pegou esse lado mineiro então também, né? Você teve essa dúvida e o mercado mineiro é desse tipo, né? Desse jeito. Uma coisa de assim, eu vou levar meu pai lá para aquele lugar? Será que vai ser bom? Será que eles vão tratar ele bem? Aí eu falei, nossa senhora, aí fomos na cara e na coragem, mas assim, uma estrutura muito bacana, muito bonita, muito alegre e deu muito certo. Tanto é que a gente virou um benchmark em Belo Horizonte, em Minas, porque a gente passou a ser copiado.
Entende? Quando você é copiado, você, assim, ó, opa, nossa, eu sinto até orgulho disso. Não, isso é excelente, né? Que a gente É. inspire outros, porque o mercado é crescente, né? Exatamente. A gente falando de longevidade, do envelhecimento. Agora, é uma coisa interessante porque, assim, você pegou a estrutura de um hotel já lá no bairro Floresta? Era uma parte hotel? Era uma parte Aí hotel. Você pegou, e aí as pessoas... Você tem essa divisão por áreas lá, que funciona muito bem. Isso. Depois vocês criaram uma outra, que a gente vai falar dela já já. Uhum. Lá já foi com o nome de Clara Sênior? Já foi. Não, nós fomos longevitar, mas na sequência a gente fez mudança de logomarca, de nome, ou seja, a gente já estava tendo uma assessoria nesse sentido, porque a gente queria um nome feminino, pequeno, e porque longevitar é do italiano, com aquele ar craseado, e é um nome assim que as pessoas... Longevitar, né? É difícil para as pessoas. Então... É como eu levei minha irmã, que é arquiteta, um dia lá, ela olhou e falou assim, nossa, os banheiros todos são para fora, isso aqui é tão claro, né? Aí ela falou assim, por que você não põe Clara? Aí todo mundo parou e falou assim, é esse. E aí quando o Fabiano, que é um dos sócios também, né? Sim. E é seu cunhado, já que a empresa é familiar, falou comigo, porque a Clara e tal, e minha mãe mora num deles, né? Sim. Minha mãe mora... a mãe da sua esposa, minha sogra. Sua sogra. Sim. mora num residencial. Porque as pessoas falam assim, e hoje tem muito disso, você sabe disso. Vou colocar minha mãe para morar num asilo, exato, né? E aí você vai ressignificando esse conceito. O Fabiano me contando que um dia chegou lá e no quarto da mãe dele, da sua sogra, estavam 7 amigas fazendo uma festinha lá dentro, conversando, porque elas não estão numa prisão. Não. Né? Elas estão num residencial que a gente tem que quebrar, né? Que ainda há muitas ILPIs, logicamente, que tem um ambiente pesado, sim, mas que ali é uma residência. Né? Ontem mesmo, foi bom você falar, ela fez um convite para 5 pessoas para fazer uma sessão de cinema dentro do apartamento dela. Tá? Aí vai com o quê? Com pipoca, suco, aí ela mas ela é que faz. É porque o apartamento é dela, como se ela tivesse hospedado num hotel. Sim, né? Ela sai, vai no supermercado do lado, compra as coisas e ela faz o encontro social dela. Com as pessoas que ela gosta de dentro do residencial. E às vezes vem gente de fora. Por quê? Parece que o residencial é o seguinte, você está ali preso, não é isso. É um vai e volta. Tem gente que não pode sair por conta de problemas cognitivos. Agora, muitas dos nossos residentes, eu posso colocar para você uns 30%, vai e volta, tem vida ativa, vai no cinema, no teatro, etc. Lá no centro, quando eu fui, a porta fica movimentando, né? As pessoas vão ao mercado central, lógico, aquilo que a gente está falando, das pessoas que têm a mobilidade, né, e a independência. Exatamente. Agora, quando a gente fala, então, do Clara Sênior, que nasceu daí, e aí eu perguntei para ele se Clara era o nome da sua sogra, aí ele contou, né, a história, que foi um pensamento, né, de ser alguma coisa, né, mais intimista, né, e que agora se acrescenta essa questão da claridade também nos ambientes. Me conta o seguinte, quais tipos de serviço tem, então, no Clara Sênior? Vocês começaram a Floresta e abriram no centro. Ali é Centro Lourdes. Então, no Lourdes. Ali no Lourdes, também era um hotel? Sim. Era um Ibis Stile, né, que sofreu lá com a pandemia. Fechou? A gente fechou. A gente foi lá, viu que cabia na operação, tanto do ponto de vista estrutural, né, quanto do ponto de vista de bacana, coisa chique. Tá? Você vê o seguinte, foi a unidade que você esteve, o que eu quero? Eu quero que a família chegue e veja o seguinte, olha, não tem um lustre de cristal na entrada. Pô, mas isso aqui não é um asilo, certo? Eu olho no fundo, eu tenho um piano de cauda. Né? A gente tem festas e etc. Uma área de cinema lá maravilhosa também, uma área de né? cinema muito bacana. Então é o seguinte, o que a gente tem? A gente é um misto de hotel com um misto assistencial. Tanto é que a gente tem 2 coordenadores. Tem um coordenador de hotelaria
para ensinar as camareiras a dobrar a cama, né? O papel higiênico tem que fazer aquela dobrinha de hotel. Como um hotel. Exatamente. Tá? E tem a parte assistencial, que aí tem toda uma equipe multidisciplinar. Então tem médicos, cuidadores, técnicos de enfermagens, auxiliares, enfermagem de nível superior, fonoaudióloga sob demanda, quando precisa. Então, quer dizer, a gente tem todo um time, tá, voltado para uma coisa chamada cuidado. A gente está ali para cuidar. E que as pessoas estejam felizes ali. E que as suas famílias também. Uma coisa bacana também, que eu acho que é para a gente tirar o seguinte, a gente tinha terapeuta ocupacional. Aí a gente falou assim, não, vai precisar desse profissional? Vai. Mas quando eu quero fazer alguma coisa sobre... eu vou fazer uma órtese, eu preciso do terapeuta ocupacional, sob demanda a gente chama. As atividades nossas são credenciadas e feitas por atores. Profissionais de teatro. Todos de teatro. Então é o seguinte, é um pessoal que ele acorda rindo. Entende? É assim, a pegada é alegre. Tudo deles é muito alegre, é muito intenso. Porque a gente não quer falar, doutor Thelmo, vem cá, eu tô com a dor aqui. Eu falei, não, depois tudo bem, porque olha o médico, olha a doença, pensa em doença. Nós não queremos isso, nós queremos uma pegada da alegria. É uma dessas coisas. Então lá a gente pode ter, por exemplo, 3 tipos de hospedagem. Sim. Não é isso? Sim. Quais são esses tipos, então? Olha, a pessoa pode passar o dia, que a gente chama o Senior Day, tá? Ela ir e voltar. A gente tinha acabado com essa modalidade durante a pandemia. Sim. Mas a gente já voltou. Tem a parte de temporada, que a gente tem muito, que é o quê? A família vai viajar, fica conosco. Vai fazer recuperação de algum tipo de problema, uma reabilitação. Precisa de uma reabilitação fisioterápica. Passa uma temporada fazendo a reabilitação e volta. Eu quero passar só os finais de semana, porque eu fico sozinho. Passa só o final de semana. Então, esses são as temporadas, de acordo com a demanda do idoso ou da família. E tem as pessoas que são os residentes, que é o nosso maior número, né? Então, são essas 3 modalidades que a gente utiliza. E eu vi que as pessoas têm, quando você vai nas áreas, né, das pessoas independentes, é muito afetivo mesmo, né? Porque até hotel parece ser uma coisa fria, já que as pessoas vão se hospedar, só que hospeda-se, os vizinhos são conhecidos, né? Sim. Então você vê na porta uma idosa conversando com a outra, o ambiente é realmente bonito, é acolhedor, né? E quando a gente fala dessa opção, muitos idosos optam eles próprios a irem lá, e não a família a colocá-lo. Porque antigamente, ou na maioria dos casos, que você vai nas casas de repouso, você vai querendo algo, mas você chega lá e não te agrada. Porque você olha e você fala assim, isso não me agrada. Então essa clientela prefere ficar em casa, solitária. A família está reduzida, o número de famílias, ou seja, nós estamos tendo menos filhos. Sim. As famílias, os filhos poucos que têm, eles estão trabalhando, estão no mercado de trabalho. E essa pessoa, esse entre aspas, idoso, porque falar 60 anos idoso, né? Eu falo assim... Mudou muita coisa e não mudou essa nomenclatura, inclusive, né? Porque mudou tudo, né? 50 anos no passado era idoso. Exatamente. Mas hoje, não sei. Tem gente de 80 anos que está bem. Aliás, tem gente com a gente de 90 anos que está igual eu e você aqui. Tem vida ou melhor, ativa, né? ou às vezes melhor, né? Que se cuidam assim, de uma forma tremenda. Ontem teve uma atividade que eu achei muito interessante. Eu cheguei lá e vi o seguinte, falei, vem cá, o que é isso aqui? Isso aqui é um café tecnológico. Aí tinha umas taças com uva, com não sei o quê, com um monte de coisa, um troço bonito pra caramba. Eu falei, mas o que é chá tecnológico? A gente perguntou pro chat GPT qual seriam as comidas boas, o que é inteligência artificial. Então eles foram no inteligência artificial, pessoal nosso, e construíram um lanche para eles a partir do GPT. Eu achei interessantíssimo e eles gostaram. Todo mundo achou muito bom, muito bacana. Eu vi que lá também tem, por exemplo, bailes, né? Tem essa sessão de cinema.
Para a gente já estar quase encerrando, quais são os tipos de serviço que tem? Então, por exemplo, eu tenho um familiar que é dependente. Eu posso colocá-lo lá, né, levá-lo para lá, e ele vai ter toda a assistência médica, fisioterapia, né, tudo aquilo. É personalizado esse atendimento? Dá para poder criar, né, um serviço personalizado para o meu familiar? Dá. Porque é o seguinte, você tem que criar, quando você fala personalizado, você tem que criar o que a gente chama de plano individual de cuidados, PIC. Uhum. Então, eu não posso cuidar de você, cuidar de mim igual. Nós temos características diferentes. Uhum. Então, cada um tem a sua peculiaridade. À medida que os dias vão passando, a gente fala, ele vai precisar disso, vai precisar daquilo e tal. Eu chamo assim, é a fase do namoro. É a fase do conhecimento. Uhum. Então, para as famílias que têm aquela dificuldade de falar assim, eu vou tirar meu pai de casa, minha mãe, meu familiar, Isso. e levar para um residencial. Como é que eu vou desconstruir isso? Como é que eu vou aceitar essa condição? Uhum. Eu falo o seguinte, olha, me dá uma chance de 90 dias. 90 dias, que é o namoro, o noivado e o casamento. Uhum. Então, eu vou conhecê-lo primeiro, fazer o plano individual de cuidados, se for o caso de dependente, né? E durante esse tempo a gente vai conhecendo, errando menos, a equipe vai errando menos, cada vez menos, porque cada vez a gente vai acertando. Porque o grande problema das famílias, ô Flávio, qual que é? É dos cuidadores, que não tem uma supervisão. Erra. E também a inconstância, né? Às vezes você troca muito. Então, até conhecer o idoso, conhecer a característica do idoso. Sim. Aí, a hora que chega nos 90 dias, eu posso te falar o seguinte, a maioria se adapta sem problema, vai tudo tranquilo. Ok. Olha, eu vou ainda abusar, já que nosso tempo está acabando, eu vou abusar um pouquinho. A gente fala a questão da desesperança, né? Então, a sua experiência. A gente vê assim, muito abandono dos idosos também. E o abandono, às vezes, nem programado. O filho passou no concurso, foi morar fora, e a mãe está aqui, está solitária. Que a gente pode falar sobre essa questão da desesperança que acomete idosos? E não acomete só idosos, não, mas a gente está falando de idosos aqui agora. É o seguinte, como eu te falei, as famílias estão menores. E os residenciais são uma realidade hoje. Tá? Então, assim, asilo sempre vai existir. Uhum. Por quê? Porque são necessários também. Uhum. As pessoas são, literalmente, o idoso é abandonado. Por quê? Porque ele não tem condições financeiras. Uhum. Aí, quem vem? As associações tipo São Vicente de Paula, que acolhe essa turma para cuidar. Porque a família abandona. E isso é crime. Uhum. Né? Crime. Ou seja, abandono de incapaz. Agora, as famílias, elas têm que entender que existe um chamado asilo domiciliar. E eu tenho que trabalhar, meu irmão tem que trabalhar, ou tem que ir para o exterior. Eu já vi isso diversas vezes. E meu pai ou minha mãe, eu prefiro ele ali com cuidadores no dia a dia. E isso se torna um problemão. Então é o seguinte, não enxerguem o residencial como uma última opção. Veja ele como uma opção. Eu acho que esse é um ponto importante. Legal. Bom, fale pra gente um filme, um livro e uma frase. Que filme você pode nos indicar? Primeiro, eu vou começar pelo livro. Então pode, lógico. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Ela chama Maria do Carmo dos Mares Guia, a Zicaca. Ela é uma mineira, né? E escreveu o Dom de Cuidar. Ah, legal. Eu não o conheço. Pois é espetacular. Ela ensinando, porque ela aprendeu a cuidar da mãe. Então, ela escreveu um livro e ela é uma pessoa ativa no meio entre... Você vê o seguinte, a capa aqui é um tripé, né? É um triângulo, idoso, cuidador e família. O residencial entra como cuidador, o idoso e a família são nossos dois clientes. Nós não temos um cliente só, nós temos dois. O idoso e a família, porque a gente tem que cuidar da família. Então, uma recomendação é esse livro, eu acho muito bacana. Aí, eu ia falar do filme, e eu estava aqui e achei, tá vendo? Eu posso citar para você uma dezena de filmes, tá? Mas, assim,
tem aqui o meu pai, né? Tá aqui, que é o filme do Anthony Hopkins. Fantástico. Que é de 2020, né? E por que eu escolhi para falar desse filme em si? Porque ele fala sobre Alzheimer, fala sobre as dificuldades que a filha tem, sobre as negações que o próprio doente tem sobre a doença, que ele pode cuidar de si, que ele consegue sozinho e que ele rejeita os cuidadores que ela pede para ajudar. Ele começa a ter alterações comportamentais típicos da doença, até que chega um momento que eu falo o seguinte, vai indo, o estresse esgarçou. Aí acontece que no final do filme, eu não sei se eu tenho que dar spoiler, né? Mas então, já avisa, é spoiler. É spoiler. Que ele vai parar no residencial. Então é o seguinte, foi quando esgarçou. Então é o final, eu não aguentei mais, ele foi para um assistant living nos Estados Unidos. Tá? É bacana, só que ela esperou lá na frente. Poderia, às vezes, ser feito isso com um tempo de antecedência para que a pessoa pudesse ter mais qualidade de vida do que esse choque familiar que a doença, o Alzheimer, leva. Tá bom? Esse livro, eu vou deixar para você, é um presente, tem uma dedicatória. Melhor ainda. Tem uma dedicatória aí. Muito obrigado. Tá? E você tem a frase? A frase tenho. A frase é o seguinte, é de Mário Quintana. Mário Quintana falou que nascer é uma possibilidade, viver é um risco e envelhecer é um privilégio. É verdade. Que a gente possa fazer todas as etapas, né? Para que a gente possa ter esse privilégio de envelhecer e envelhecer bem. Quem que não envelhece que morreu, foi embora antes. Não é? Thelmo, obrigado pela sua participação, parabéns pela ideia. Trouxe um livro meu também para levar lá, porque eu sei que tem clube de leitura lá na Clara Sênior. Vou te entregar também. E deixo o espaço aqui aberto, né, para que a gente possa se encontrar outras vezes. Joia, muito obrigado. Gente, obrigado. A gente se encontra em outros episódios, mas ficamos neste aqui, por aqui.